E aí, galera do Time to Learn Português! Aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer perguntas em português. A gente vai aprender as 10 question words mais importantes em português. Essas palavras que a gente usa para fazer alguma pergunta, né? Aquelas palavras como what, when, where do inglês. Vamos conhecer todas as equivalentes a essas em português. Mas bom, vamos começar direto aqui com a primeira palavra, que é o que. E ela é usada para perguntar informações sobre alguma coisa. É equivalente ao what do inglês. Então você pode perguntar: o que é isso? What is this? Por exemplo. Ou o que você fez ontem? Então você está pedindo informações sobre alguma coisa e note que a gente usa o que separado. É o espaço que. A segunda palavra que a gente vai ver hoje aqui é onde. Para você perguntar sobre a localização de alguma coisa. Então, onde você está? Perguntando qual é a sua localização naquele momento. Se você está na sua casa, se você está na escola, no trabalho, por exemplo. E aí existe também aqui dentro uma outra que é o aonde, que esse não pergunta sobre a localização, isso aqui vai perguntar sobre um movimento, ou seja, onde você está agora. Pergunta sobre o seu estado, sobre a sua localização. Aonde vai perguntar sobre um movimento. Então, por exemplo, aonde você vai ou aonde você está indo. Em inglês seria mais ou menos a diferença entre where e where to. Mas, como eu já mencionei em um vídeo anterior, esses dois, o onde e o aonde, muitas vezes eles são confundidos mesmo por brasileiros. Então muita gente não sabe quando usar um, quando usar o outro e usam os dois meio que sem diferença, que é errado, claro, mas isso existe na fala em português. A terceira palavra é quando, que é um equivalente de when do inglês, e ela é usada para falar sobre o tempo, quando alguma coisa aconteceu ou quando alguma coisa vai acontecer. Então você pode perguntar: quando você foi para Amsterdã, né? Falando sobre o passado, ou no futuro, quando você vai para o Brasil, né? Você quer saber a data, você quer saber o mês, talvez, que aquela pessoa fez essa viagem. Então, quando é para falar sobre o tempo que você vai fazer ou fez alguma coisa. A quarta palavra de hoje é quem, que é equivalente de who em inglês, e ela é usada para perguntar sobre uma pessoa. Então, quem é você? Quem foi ontem na festa? Ou seja, você vai usar ela sempre para falar sobre pessoas, e isso leva a gente para a quinta palavra aqui, que é de quem. E você pode ver que ela tem a palavra quem ali no meio, né? E tem a preposição de, que ela é usada para perguntar sobre a posse de alguma coisa, geralmente. Ou seja, de quem seria equivalente a whose em inglês. Perguntando, por exemplo, de quem é essa camiseta? De quem é esse celular? Alguém esqueceu aqui. Então você está perguntando sobre a posse de alguma coisa e quem é o dono dessa coisa. A sexta palavra é qual, que equivale em inglês a which, e ela é usada para perguntar sobre uma escolha. Quando você tem diferentes opções, você pode escolher, por exemplo, um celular vermelho, um celular azul, um celular amarelo, e aí alguém pergunta: qual desses celulares você quer? E aí você responde dando a opção que você escolheu. Ou seja, qual é usada para falar sobre opções. E também agora a gente tem a sétima palavra aqui, que é quanto ou quantos.
isso é usado para falar sobre a quantidade de alguma coisa. Você pode perguntar, por exemplo, quantos anos você tem? Perguntar sobre a idade de uma pessoa. E aí vai ter a diferença, porque quanto ele pode ser variável de gênero e de número também. Ou seja, você pode ter quanto, quanta, para coisas femininas não contáveis, quantos, plural masculino, e quantas, plural feminino. Então eu vou dar um exemplo de cada um desses casos aqui. Começando com quanto. Quanto dinheiro você tem? Né? A quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem no banco, por exemplo. Segundo, quanta água você bebeu? Né? A pessoa bebeu muita água, talvez, e você está perguntando qual foi a quantidade de água que ela bebeu. Talvez meio litro, 1 litro, enfim. Quantos carros você tem? A quantidade de carros, o número de carros. E aqui a gente usa no plural, ou seja, é uma coisa contável. E você pode perguntar também quantas casas você tem aqui no feminino, porque casa é uma palavra feminina e o plural casas, plural feminino, aqui a gente usa quantas. A oitava palavra que a gente vai ver hoje aqui é porquê, que em inglês é equivalente a why, e note que esse é o porquê separado. Em português, a gente tem algumas formas diferentes de escrever porquê. Pode ser separado, pode ser junto, tudo junto também. E esse porquê separado é o da pergunta, para perguntar sobre o motivo, sobre a causa de alguma coisa. Então, por que você não me ligou ontem? Perguntando para o seu namorado ou para a sua namorada por que ele não te ligou ou por que ela não te ligou. E a resposta vai ser com o porquê junto. Então, porquê separado é equivalente a why em inglês, porque junto, tudo junto, é equivalente a because em inglês. Então seria assim, um diálogo. Por que você não me ligou ontem? Porque eu estava ocupado. Entendeu? O separado é why e o junto é because. A nona expressão é uma que costuma causar confusão, que é o para quê. E ela costuma causar confusão com o porquê. Mas é bem fácil, se você for pensar em inglês, de aprender essa diferença, porque, como eu disse, equivale a why em inglês, e para quê equivale a what for. Ou seja, com qual objetivo? Para qual objetivo? Elas podem ser usadas às vezes como sinônimo, mas não sempre. Então você vai ter que entender bem o contexto no qual você vai usar porquê e o contexto no qual você vai usar para quê. Assim como em inglês, o why e o what for. Então, por exemplo, em uma frase negativa, você não poderia falar para quê. Para que você não me ligou? Não faz sentido. Mas se fosse uma frase positiva, faria sentido. Para que você me ligou? Ou seja, qual era o seu objetivo em me ligar? Aqui não pergunta sobre o motivo, mas pergunta sobre o objetivo. E a última e 10ª palavra que a gente vai aprender hoje é como, que é equivalente em inglês a how. Ou seja, você pode usar ela para perguntar sobre o estado de alguma coisa, sobre o modo, a maneira que algo foi feito, por exemplo, também. Então você pode perguntar, como você está? Né? Você está perguntando sobre a saúde da pessoa, se ela está feliz, se ela está triste, o estado geral dela. Pode ser um estado físico, pode ser um estado psicológico também. Ou então, se você quer saber, né, a maneira de algo, como você fez isso? É fantástico! Você viu alguém fazer alguma coisa fantástica, extraordinária, e você não entendeu como, você não entendeu qual foi a maneira, qual foi o modo que ela usou para fazer isso. Você pode usar o como para fazer essa pergunta aí. Mas por hoje é isso, galera. Eu espero que vocês tenham aprendido bem todas as palavras. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar aqui nos comentários,
pode me mandar uma mensagem também lá no Instagram, Time to Learn Portuguese. E por hoje é isso, galera. Um abraço. Tchau, tchau.